Boa tarde, tudo bem? Hoje vamos falar um pouquinho sobre a importância de fortalecer a nossa autonomia. Me contem o que vocês acham. Oi, Sanjo, está me ouvindo bem? Vocês acham importante fortalecer a nossa autonomia? Se sentir seguro, sair do ciclo de dependência, sermos autônomos. Aí você deve estar pensando assim, mas como assim? Só um milagre na minha vida para acontecer tudo isso. E eu te digo que sim, esse milagre existe e ele pode acontecer, porque eu já fui assim, já me senti muito insegura. Sabe quando, por exemplo, eu estaria aqui fazendo uma live na internet, falando sobre energia, espiritualidade, segurança, autoestima? Nunca. Pois é. Porque eu também já fui uma mulher muito insegura, que achava que a vida era só aquilo ali mesmo que ela tinha para me proporcionar e tava tudo bem, era melhor seguir, era melhor me conformar. Só que essa insegurança toda me fez me sobrecarregar demais. Eu acabava controlando todo mundo. Então, eu sei o quanto isso é prejudicial. Duvidar da nossa capacidade, se sentir inferior às outras pessoas, se comparar o tempo todo. E isso é algo que a gente pode mudar. Então, se você sente que está nesse momento, já curte esse vídeo, compartilha com amigas, com pessoas que você sabe que está precisando dessa ajuda. E vamos lá, então, falar um pouquinho. Primeiro passo que a gente precisa ter claro é que a gente não é um ser autônomo, e isso a gente já compreende, né? A gente vive numa sociedade, a gente precisa trocar serviços, produtos, conviver com as outras pessoas. Então, para tudo existe uma troca. Se a gente vai no banheiro, a gente precisa usar água, a gente precisa usar o papel higiênico que alguém fez. Então, a gente está sempre dependendo do outro. Então, nós somos seres independentes, mas dependentes de algo. Dependentes por viver em comunidade. Mas isso é uma dependência saudável. É diferente de viver naquela dependência que dói, aonde você só consegue fazer as coisas se você tiver o outro do seu lado. Você não consegue tomar uma decisão, você não consegue fazer escolhas. Tem muita gente por aí que acha que é dono de si, mas não percebe que vira e mexe tá ali pedindo arrego ou correndo pro parceiro ou pra parceira, correndo pro pai e pra mãe, pedindo uma ajudinha aqui, uma ajudinha ali. Então, imagina que você casou, sai da casa dos seus pais para construir a sua família, mas tá toda hora lá pedindo um auxílio pro pai e pra mãe. O que isso tá demonstrando dentro de você? Que você não consegue, que você não é capaz de se manter sozinho, de tomar conta, de gerir sua vida adulta. E muitas vezes vai ser aquele filho ou aquela filha que não consegue nem se posicionar diante dos pais. Os pais estão sempre metendo a colher na vida da pessoa. Por quê? Ditando regras, dizendo como deve agir, como deve se comportar, o que deve fazer, no que deve trabalhar, o que deve estudar. Mas no fundo, por quê? Porque os seus pais também sentem que você não consegue sozinho. Que você tá sempre ali precisando de alguma coisa, de um apoio deles, e essa dependência não vai gerar pensamentos positivos e nem construtivos de você para você mesmo. Ah, mas Ju, então eu não posso pedir ajuda para os meus pais? Pode.
Mas com qual frequência você faz isso? Com qual frequência você tá pedindo apoio para alguém? É todo mês? É toda semana? Aqui existe uma diferença muito grande. Uma coisa é você ter pessoas do seu lado para te ajudar, outra coisa é você viver na dependência delas. E aí, a gente sabe que a dependência emocional é a ausência de si. Então, ela se instala quando a gente projeta para fora aquilo que a gente precisa. Eu não me conheço, eu não me percebo como um ser único, valoroso, fico sempre buscando um acolhimento fora, nas minhas relações, no meu trabalho, em tudo que tá fora. Então eu preciso de alguém para me sentir completo, me sentir feliz, me sentir satisfeito, alguém para dar aquela ajudinha, aquele apoio moral. Isso é a dependência. E hoje eu quero trazer aqui um pouquinho de informação para a gente refletir sobre isso. E também nos exercitar a respeito dessa dependência, tá? Para a gente começar um trabalho para se sentir mais seguro, para mudar de um emprego, sair de um relacionamento ou entrar num relacionamento, iniciar uma faculdade, fazer uma viagem, enfim, um comecinho. Mas que é um comecinho que vai te auxiliar a se tornar autônomo. Então, assim, dentro daquilo que a gente depende da gente, né? Dar autônomo daquilo que depende só de mim. Porque nós temos uma grande dificuldade de exercer a nossa autorresponsabilidade. E exercer a nossa autorresponsabilidade é assumir a responsabilidade pelas nossas ações, pelas nossas escolhas, pelos resultados que a gente vai obter a partir das nossas escolhas. Um processo de reconhecer que você é um ser único, mas que é responsável pelo seu bem-estar, pelo seu crescimento pessoal, pelo seu sucesso. Então, não significa que você não pode pedir nada, né? Pedir apoio quando precisar. Mas iniciar um processo de reconhecer quando você precisa de suporte e procurar recursos adequados. E quando você consegue fazer sozinho. Porque a base da nossa autorresponsabilidade, ela está em assumir a responsabilidade por si mesmo. Então, empenhar-se ativamente vai te ajudar a alcançar os seus objetivos, vai te ajudar a fortalecer dentro de você aquilo que você precisa transformar, que você consegue, que você é capaz. Então, assim, dentro das minhas escolhas, eu preciso começar a reconhecer o que me cabe. Até onde eu posso ser responsável por tudo isso. Acontece que, se eu me sinto muito inseguro, seja por questões que eu vivi lá na minha infância, por traumas, primeiramente eu preciso identificar essa insegurança dentro de mim. Aceitar ela, acolher, sem fingir que ela não existe. Quando a gente se torna maduro e consciente de nós mesmos, nós passamos a assumir o que nós sentimos. A gente vai se fortalecendo e não quer dizer que a vida se torna mais fácil, porém eu me torno mais forte para passar pela vida e pelas situações que a vida vai me trazer. Oi, boa tarde, pessoal que tá aí. Sejam todos bem-vindos. Agora, se eu não confio nas minhas escolhas, eu não confio nas minhas habilidades, eu sinto dificuldade de tomar decisões, eu tô sempre pedindo a opinião do outro, sempre reforçando a minha incapacidade de realizar, seja as pequenas tarefas do dia a dia, sempre reforçando a minha incapacidade de cuidar das áreas da minha vida. O que eu tô reforçando sobre mim? Pensamentos negativos. Então, se eu faço isso com frequência, eu sou uma pessoa insegura. E essa insegurança, ela pode se manifestar em diversas áreas da vida. Pode ser que no trabalho você seja uma pessoa bem segura, mas com a família não. Pode ser que você seja super segura com as suas amizades, mas no trabalho tá sempre se sentindo desvalorizado
com medo de dar ideias, de trazer soluções, não consegue se desenvolver profissionalmente. Então, vai olhando para as áreas da sua vida e já vai percebendo o seu comportamento nessas relações. Como que você lida com a sua vida? Porque muitas vezes a gente já pensa logo, mas o meu problema é a dependência emocional. Sim, mas como que você vai sair disso? Como que você vai deixar de ser dependente? Como que você vai parar de usar o outro como a sua bengala? Se você é uma pessoa completamente insegura, você não reconhece os seus valores, você não sabe do que você gosta, não consegue falar, não impõe limites. Percebe aí aonde que a gente precisa agir? É na base dessa dependência. E essa dependência, ela foi fortalecida através de estímulos, onde te falaram que não era seguro ser você, que não era seguro agir como você acreditava que deveria agir. Então, se não é seguro ser eu começo a me tornar um eu necessário para que eu possa sobreviver no meio em que eu vivo. Oi, amor, tudo bem? Seja bem-vindo. Então, assim, não é seguro ser quem eu quero ser. Então, eu começo a me tornar uma outra pessoa. E aquilo que existia dentro de mim, que é considerado feio, errado, eu não aceito e eu vou guardando, vou buscando alguns comportamentos fora, um jeitinho que as pessoas me aceitem, um modelo ideal para ser amado. Então, só que isso vai acontecer e vai fazer você entrar num ciclo de não se reconhecer mais. Então, você não aceita quem você tá sempre dependendo do outro, esperando que o outro faça algo por você ou que o outro te aceite. E é claro que para trabalhar tudo isso vai ser preciso muitas vezes um tratamento profundo, um tratamento para ressignificar essas dores, para te colocar que te colocam sempre num lugar negativo, com pensamentos negativos, gerando uma visão totalmente distorcida do que você é. Pois, enquanto a gente não desfaz tudo isso, essas massas que ficam vibrando energeticamente, toda essa sensação de ser muito menos do que você realmente é na sua vida, não vai sair. Então você vai trabalhar, você vai lutar, mas virou e mexeu, você vai voltar para o mesmo lugar. Virou e mexeu, você vai sentir que está difícil. Virou e mexeu, aquela dor vem. Então, comece a procurar ajuda, se for o caso, se esse for o seu caso. Mas vamos voltar para a Terra aqui. Então, hoje eu quero falar de uma base para a gente trabalhar essa segurança, um pilar. Vamos chamar assim. Oi, Mari, tudo bem? Ai, que saudade. Logo nós vamos nos ver pessoalmente. Então, hoje a gente vai falar de um pilar para trabalhar essa autonomia. Porque muitas vezes a gente fica ali, dependendo do outro para tudo. Então, cortar o cabelo, vai lá pergunta para a mãe, pergunta para amiga. Surge um negócio, você sabe das suas condições, mas você não tem segurança, tá sempre pedindo a validação do outro, tem vontade de fazer um curso, fica com medo, com receio, precisa falar com todo mundo que te acompanha para poder saber o que eles acham. Eu não tô falando, é claro, gente, não é pra gente também parar e não perguntar mais nada pra ninguém, tá? É assim. Vamos pegar um casal, por exemplo. Existe uma troca saudável dentro de um relacionamento, né? A gente tem planos juntos, projetos juntos, sonhos. Então, a gente compartilha algumas coisas, né? Pra saber a opinião do parceiro e tudo mais. Isso é natural. Eu tô falando da necessidade, aquela que, no fundo, traz junto com ela um medo de fazer uma escolha sozinho. Então, para essas coisas, nós vamos fazer pequenos movimentos. O que na sua vida hoje, por exemplo, você pode fazer sozinho
que você geralmente pede ajuda? Ou que você costuma pedir opinião? Sei lá. Talvez ir no médico, levar na casa de um amigo. Você quer muito visitar uma pessoa, mas não quer ir sozinha, então chama um parente, chama um amigo para ir com você. Pequenas coisas. E muitas vezes elas vêm cheias de desculpas. Cheia de desculpa pra gente não fazer o que a gente precisa fazer. Então assim, começa a olhar o que você hoje poderia fazer sozinho. Escolher sozinho, decidir sozinho. Ah, quero ir comprar um negócio ali. Vai lá e faz. Começa a trabalhar essa autonomia dentro de você. Uma coisa muito comum que a gente não faz é cuidar da nossa gestão financeira. Porque a gente não aprende a cuidar do nosso dinheiro. Não aprende. Não aprende na escola, quando vai crescendo. Então, muitas vezes a gente tá lá, atendendo os nossos instintos. Né? Que é os instintos que a gente ainda não desenvolveu. Mas a gente precisa aprender a lidar com eles. Então, assim, eu gasto todo o meu dinheiro com roupa, com coisas da moda, gula. Por que a gula? Porque não regula o querer e o poder. Tá ali agindo pelo instinto, deixando que ele te controle. Às vezes é aquela pessoa que literalmente come todo o dinheiro. Chega no final do mês, vem a fatura do cartão, tá lá, lanche, iFood, pra tudo que é lado. E aí vai se tornando o quê? Escravo desse descontrole. E aqui eu acho interessante pontuar uma coisa, se este for seu caso. Talvez o seu descontrole exista para sustentar uma dependência que vem sendo alimentada pela insegurança. Por exemplo, você quer sair da casa dos seus pais, porém você teve pais controladores e isso fez com que você inúmeras vezes se sentisse incapaz de realizar algo. E aí você deixa o seu instinto tomar conta de você. Você fica sem dinheiro para não olhar para esse lugar de dor, que é a incapacidade. E assim o seu subconsciente vai agindo. Ele vai dando para o seu racional um motivo real para que você continue ali morando com os pais, entendeu? Você não tem dinheiro, seu dinheiro nunca sobra, você não consegue nem pagar suas contas morando com seus pais, como é que você vai viver sozinho? E você vai reforçando essa incapacidade dentro de você. Então, hoje, a gente tem uma tarefa, que é exercitar a nossa autonomia. Muitas vezes, nessa questão financeira, a gente não vai organizando as nossas contas, gasta, descontrola para fugir. Então, tomar pequenas decisões, começar a cuidar das suas finanças sozinho. Tem gente que, é só o marido que cuida das contas, só a esposa que cuida das contas. Ou mora com os pais, o pai que cuida de tudo, no final do mês eu só dou o dinheiro. Então, assim, começar a ter esse controle para você saber aonde você... Isso vai te tornar uma pessoa mais confiante. Mas, só um pouquinho, gente, entrou uma ligação. Então, isso vai te tornar uma pessoa mais confiante. Você vai sentir que você consegue tomar decisões. E você pode tomar decisões sozinho. Então, a gente vai exercitar, primeiro, a nossa autonomia. Para onde eu preciso olhar? Então, você vai refletir aí dentro de você para onde, que área da sua vida você precisa olhar, onde você é mais dependente do outro. E é nesse ponto que eu vou começar a fazer pequenas mudanças. Pequenas coisinhas. Oi, Nádia, tudo bem? Oi, Bel, tudo bem com vocês? Então, assim, eu vou fazer pequenas coisas sozinho, sem pedir ajuda. Vai praticar algumas tomadas de decisões independentes do seu cotidiano, desde escolher qual café da manhã que você vai tomar,
qual a roupa que você vai usar para ir naquele encontro, naquela festa. Começar a ir a lugar sozinho, sem pedir ajuda do outro. Toda essa tomada de decisões vai te permitir uma orientação, um direcionamento para a sua vida. Você vai definindo metas, você vai conseguir estabelecer prioridades, fazer escolhas sobre o que você deseja, você vai começar a se redescobrir dentro de você. Então, conforme você vai se tornando responsável na sua vida, você vai aumentando, inclusive, a liberdade que vai moldar o seu destino. Outra coisa que você pode fazer é buscar novos conhecimentos. Aprender coisas novas amplia a nossa capacidade de tomar decisões. Aprender coisas novas promove a nossa autonomia. Então, tira um tempinho da sua semana para participar de um workshop relacionado a assuntos que você goste, dos seus interesses pessoais, para fazer um curso legal, que você tenha conexão com coisas que você goste, porque quanto mais conhecimento você adquire, mais informações você vai ter para embasar as suas decisões. Isso vai aumentar a sua confiança, a sua capacidade, você vai expandir as suas capacidades e vai se sentindo mais apto para lidar com a variedade de situações que vai acontecer na sua vida. Então, quanto mais habilidade você possui, mais independente para se tornar um solucionador de conflitos da sua própria vida, tá? O que mais? Aprender também vai proporcionar para você novas ideias, pontos de vista diferentes. Você vai ter mais possibilidade, mais alternativa. Sem falar do empoderamento pessoal. O saber te deixa confiante nas suas habilidades, na sua capacidade. Permite que você confie em si. E essa confiança é um aspecto fundamental da nossa autonomia. Confiar em si é algo fundamental para a gente tomar decisões com mais segurança, ok? Terceiro ponto para a gente trabalhar. Assumir a nossa responsabilidade. Pois é. A autonomia, ser autônomo também envolve se responsabilizar pelas suas escolhas e pelas suas ações. Então, gente, não começa nada muito grandioso, vamos começar de pequeno. Pequenas escolhas para a gente fortalecer nesses passos, tá? A gente precisa reconhecer que algumas das nossas decisões vão ter consequências e a gente precisa estar disposto a aprender com elas e a lidar com elas. Então, mesmo que algo dê errado, assumir a responsabilidade vai te ajudar a se tornar mais independente. Quando você assume a responsabilidade pelas suas ações, você está assumindo o controle da sua vida. E em vez de você ficar se colocando como vítima das circunstâncias, culpando os outros, você vai estar reconhecendo que você tem poder para fazer escolhas e também para resolver elas, mesmo que tenha dado algo não muito legal. Isso vai fortalecer a sua autonomia, vai te dar um senso de controle sobre a sua vida, vai te levar a reconhecer o poder que você tem de fazer escolhas e como esses resultados influenciam na sua vida. Ajuda no seu empoderamento pessoal. Quando você se torna consciente da sua capacidade de tomar decisões que impactam na sua própria felicidade e bem-estar, você está se empoderando. Então, começa a praticar algumas dessas técnicas. Quando você se deparar com algum desafio, obstáculo, vai tentando resolver por conta própria, antes de buscar ajuda externa. Isso vai te fortalecer, vai fortalecer a sua capacidade de encontrar soluções para lidar com situações adversas, você vai ver.
vai trazendo para você a sensação de que você é capaz, você consegue, e isso vai te deixando cada vez mais seguro. Então, assim, deixei aqui algumas práticas, né, que podem parecer muito fáceis, mas quando você for colocar em prática, você vai ver que não é tão fácil assim. E essas práticas são apenas falando de um pilar, né? Que é a nossa autonomia. Você vai fazer tudo isso para reforçar um pilar. Mas um pilar que é importantíssimo para você se tornar seguro. E para você ser independente. É um ponto muito importante para resgatar dentro de você a sua essência e a sua força. Agora, se você praticar, fizer tudo certinho, achar que não tá dando certo, que você tá sempre cedendo na vontade do outro, tá sempre cedendo em pedir ajuda, e que a vida tá sempre colocando situações e tornando tudo impossível, aí o processo é energético. E aí a gente precisa trabalhar essa frequência para entender o que você está atraindo. Para que você volte e se conecte com você mesmo. Tá? Então, olha para esse processo de ser mais autônomo nas suas escolhas. Começa aos pouquinhos, né? Começa fazendo escolhas por você. Se você tiver vontade de perguntar, não, calma aí. O que eu gostaria nesse momento? O que eu faria nessa situação? Como eu resolveria esse conflito? E aí vai assumindo a responsabilidade de fazer essas escolhas, vai compreendendo que as escolhas vão ter consequências, mas tudo isso vai te fortalecendo no processo, tá? Então, começa com esse primeiro pilar. E se você sentiu que tá difícil, já tentou, não deu certo, dê seu primeiro passo. Agende a sua consulta, clique aqui no meu perfil, tem um link, tá? Me segue para você saber um pouquinho mais do que a gente traz, o conteúdo que eu trago, e a gente vai junto, tá? Eu tô com você nesse processo, te vejo na próxima live. Beijão, gente!